Eu pedi que, ao fazer a pergunta, identifique-se. Está aberto para comentários, perguntas. Pedro. Gostaria de saber o seguinte: após a exposição do Paulo, como é que se sente o professor do Paulo, o professor Edson? Eu acho que o Paulo colocou bem os desafios que eu tinha delineado em relação, porque a questão não é o debate público e privado, só é o agravamento. Eu acho que o que é central é o agravamento das desigualdades sociais a partir da ação desse mix público-privado. Não tem nada contra o privado, nem poderia ter, nem tem nada contra o público, só considera que esse agravamento das desigualdades vem se acelerando com a forma dual em que o mix está se colocando. Então, isso é por aí que eu creio que esse é o problema. Agora, creio que o Paulo indicou muito bem os desafios e as questões que estão sendo colocadas na hora presente. Enquanto o Paulo expunha, fazia a exposição dele, eu fazia assim, algumas anotações desse sistema de desigualdades, que constitui uma espécie de agenda de observação para os nossos observatórios. Acho que as desigualdades de um sistema dual estão vistas na questão da tecnologia e dos procedimentos tecnológicos. Estão vistas na oferta de serviços em relação à atenção básica e à atenção hospitalar. Acho que a terceira desigualdade está no seio das próprias operadoras de saúde, né, que elas se concentram em determinadas regiões, que as operadoras se concentram onde está a força de trabalho, ou em tal desenvolvimento industrial ou de serviço. Praticamente o eixo Rio-São Paulo, Minas, talvez, Belo Horizonte, concentra grande parcela das operadoras que atuam no mercado brasileiro, com algumas expansões para Fortaleza, para Recife, mas a concentração mesmo é no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que a outra desigualdade está nos gastos de saúde por níveis de renda. Os dados que eu apontei em relação ao gasto com medicamentos, por exemplo, as famílias de renda mais baixa é que gastam mais com medicamentos. E as famílias com renda mais alta gastam proporcionalmente menos. Eu creio que a outra desigualdade poderia estar, isso eu não tenho dados, em relação à qualidade da atenção. Por hipótese, por exemplo, a taxa de infecção hospitalar pode se dar mais com famílias de renda mais baixa do que com famílias de renda mais alta, em regiões ou em áreas mais privadas socialmente do que em áreas mais ricas. Então, acho que isso é um conjunto de desigualdade na oferta da tecnologia, na oferta de serviços, na distribuição das próprias operadoras e na oferta dos riscos. Eu acho que pelo menos essas quatro desigualdades são desafiadoras. Não é a questão, de novo, não é a questão do privado versus público. Essa questão é uma questão antiga, já está superada. É o agravamento das desigualdades pela ação, pela competição entre público e privado. Compare-se toda a questão da OCDE e o Brasil, por exemplo, ou a região do BRIC e a OCDE. Acho que isso assinala bem essas desigualdades. Acho que eu não vou descer para lá. Meu nome é Denise. Eu queria fazer umas observações e perguntar para o Paulo, professor Edson, particularmente para o Paulo,
as coisas vão ver na caravana do SUS aí, enquanto uma mobilização, uma tentativa de mobilização social, né? Passou por São Paulo semana passada, vai na Assembleia Legislativa, um diagnóstico no próprio fato de quem foi ator daquele momento. A gente precisa repolitizar o SUS. Quando a gente fala em repolitizar, retomar a história, né? Como o professor bem colocou, da reforma sanitária. Mas eu fiquei pensando que, bom, nessas coisas que você falou, Paulo, assim, algumas questões complicadas para a gente pensar e por onde começar a andar. Não se trata de aprofundar o conflito público-privado. O problema, professor, é que está muito desigual essa batalha para o lado do SUS, de quem vive o SUS nos últimos 20 anos. E a gente tem perdido muitas batalhas nesse sentido, né? Enquanto ator político e social mesmo. A gente tem tido muita dificuldade de sensibilizar os atores políticos. Então, o Paulo falou do Ministério. É o Executivo que... Como é que eu vou botar isso na agenda nacional? Como é que você falou, precisamos debater, a sociedade. Outros setores da sociedade têm se debruçado sobre isso. A mídia, em particular, quando se debruça muito desfavoravelmente. Você citou o bode expiatório aí, eu acompanhei um pouco em colocações muito superficiais, já inferindo questões de possibilidade de corrupção, deixa no subliminar uma desconfiança a respeito da atuação da ANS, uma incompreensão do papel, para além de incompreensão do papel. Umas acusações em termos de, nem para regulamentar, quer dizer, nem essa regulamentação, né? Quer dizer, então o setor privado tem avançado bastante, com bastante fome e sede aí, em termos de, pensando na lógica de mercado. Então, por onde a gente vai? Quer dizer, a gente tem essa dificuldade. É o legislativo, eu fico pensando que eu sinto uma fragilidade imensa na discussão que os legislativos, seja Câmara, Senado, né, Câmara de Vereadores, Câmara Federal, discute. Toda vez que eu vou discutir que eu fui na minha vida, discutir com deputados, vereadores, assim, eles não sabiam muitas vezes o que a gente estava falando, entendeu? Assim, em termos de política que do SUS, tem uma coisa de jargão, que é presente, mas eu senti que fugia a compreensão enquanto política de Estado e tal, né? Então, eu fico pensando por onde se dará essa luta, não para desfazer público-privado, que historicamente já tem quase, daqui a pouco, mais de 50 anos, se a gente pegar a década de 40, né, que eles começaram a citar a virada aí, por onde a gente vai discutir a que lógica interessa a sociedade? Será que essa lógica de desmercantilização, a gente consegue emplacar essa discussão, não para morte do setor privado, mas para que ele tenha uma relação menos perversa, que eu estou considerando na sua fala, eu posso classificar de perversa, do ponto de vista social. Perversa relação com o privado hoje tem se aprofundado. Foi isso que eu compreendi das duas falas. A gente não está protegendo, a gente não está fazendo equidade, a gente está negando algumas coisas, inclusive dos princípios da reforma sanitária. A integralidade está dificílima, eu vejo a ANS tentando fazer isso, até dentro do setor privado. Então, eu acho que eu queria uma colocação aí, se o Paulo puder. Eu sei que você está muito no diagnóstico, nessa coisa de refletir sobre isso, mas assim, para quem está no outro campo que não na pesquisa, né, que está na gestão, como é que nós vamos poder fazer alguma estratégia para que a gente consiga iniciar uma conversa, já que o ano já começou a batalha eleitoral, nós temos um ano relativamente privilegiado ano que vem, para colocar isso no cenário. De novo, a saúde certamente vai aparecer como o bode expiatório, pancada para lá, pancada para cá, como é sempre, né? É sempre assim. O projeto que está em jogo, ninguém traz projeto, mas ela entra sempre para levar a pancada. Então, talvez seja um momento interessante para que a gente colocasse essa discussão. Agora, via quê? Via legislativo, quer dizer, devemos nós fazer uma força mobilizadora para ir atrás dos deputados federais, para ir atrás dos candidatos. Estou pensando aqui porque eu me mobilizo com essas coisas que dá um pouco de aflição e pensar que meus 20 anos tantos de carreira dentro do SUS contribuiu muito pouco, né? Tirando os momentos iniciais de implantação do sistema, nós estamos agora num momento muito complicado. Então, eu gostaria de saber de vocês que circulam em outros cenários aí,
como é que vocês estão vendo isso? Como é que o ano político, o ano que vem, como é que a gente, que é defensor do sistema universal, que cenários seriam mais interessantes? Quer dizer, esse aqui, bom, divulgação, essa discussão que a gente está tendo, são poucos lugares em que ela acontece. Será que a gente não tem que fazer aí o observatório, sei lá quem mais? Precisamos divulgar essas questões, essa leitura do sistema, essa relação público-privado. Precisamos mobilizar mais atores, inclusive os próprios trabalhadores, né, o que está em jogo, né, que eu acho que as pessoas não têm essa compreensão do que está em jogo. Eu queria ouvir um pouco do Paulo, se ele tem, o professor Ezio também, nessas andanças nacionais e tal, uma ideia de que por onde a gente pode tentar colocar isso na agenda nacional de uma forma mais qualificada, em termos de futuro, assim como se discute planeta, sustentabilidade, isso faz parte da sustentabilidade do Brasil no futuro, de algum certo olhar, né? O que a gente acredita, mas pode ser que a sociedade decida que não, e aí também, a gente põe a viola no saco e fala assim, então tá, então é um sistema tipo americano mesmo, só que deve infantil e vamos, né? Então, só que a sociedade não se posiciona, enquanto isso, me parece que a relação está muito perversa do lado do SUS. Eu queria saber o que vocês acham da movimentação política dessa hora. Bom, provocação, Paulinho. Eu sei, essa pergunta é difícil. É mais fácil a gente saber o que não deve fazer, porque o que deve fazer é uma construção, mas o que não deve fazer, eu acho que já é um começo, né? Então, o que não deve fazer, né, é continuar achando que esse mix público-privado não interessa e não existe, e só tratar, né, do SUS sem considerar esse outro lado, porque aí ele nada de braçada mesmo como está nadando, porque ele não é incomodado, não é? Enquanto fica um discurso aqui, ele vai articulando os seus interesses e vai fazendo isso que nós vimos aqui, quer dizer, vai impondo a sua lógica, né, de funcionamento. Então a primeira coisa é jogar luz sobre isso e começar a cobrar socialmente. Depois, é importante você articular interesses. E aí eu não resisto. Eu estou membro do Conselho Estadual de Saúde, teve a Caravana SUS, né? Eu represento lá, não sei se represento, mas eu estou lá pelas universidades públicas, né? O que é a Caravana SUS aqui? O que é que foi? Uma discussão interna. O SUS com o SUS mesmo. Uma discussão que não tem sentido. Quer dizer, você vai convencer quem já está convencido. Você vai discutir com quem já conhece. E muitas vezes ainda para criar brigas internas sobre questões que não é que não sejam importantes, mas você vai fazer assim, vai criar. Então, como é que você cria articulações de interesse? Basta você olhar o que aconteceu com o sistema. Por exemplo, tem um sistema que é reconhecido no mundo inteiro, que é o Sistema Nacional de Saúde Inglês. O que aconteceu no Sistema Nacional de Saúde Inglês quando ele foi fundado? Ele foi contemporâneo à Constituição da indústria farmacêutica inglesa. Só isso. Entendeu? O Estado comprando pesado e fomentando. Então, esta é uma articulação com o setor privado que interessa, mas põe essa articulação na lógica do interesse geral, da desmercantilização. O Estado brasileiro, quem é o maior comprador do setor saúde no Brasil? Como é que faz? O ministro Temporão inovou, né, o discurso de posse dele, ele fala do complexo industrial da saúde. Precisa você ter forças sociais e econômicas que têm poder de vocalização, tem interesse. Tem interesse. Não é que ele está fazendo filantropia ou está fazendo... Não, ele tem interesse. Só que o interesse dele, entendeu? É um interesse que se subordina à lógica mais geral, né? E não à lógica particular só dele. Isto é uma capacidade de regulação. Então, eu acho que tem que primeiro começar. Então, o que não fazer? Dizer isso, começar a dizer, o setor privado não interessa porque eles querem o lucro, isso, aquilo, aquele outro. Esse discurso
para o século XXI, se ele serviu no momento, e serviu, né, na década de 50, de 40, ele é um discurso que não é contemporâneo. Porque ele não dá conta da realidade. Ele não dá conta da realidade. O que você vai fazer com o terceiro setor, né, um setor que é de acumulação de capital? Então veja, ninguém desmercantiliza a oferta, desmercantiliza o acesso. E como que desmercantiliza? Fazendo uma regulação desse tipo, que interessa. Então, eu não quero me alongar aqui, eu vou falar mais duas coisas. Que tal, por exemplo, os CGRs começarem a discutir isso aí? Que tal começar a chamar, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, aí eu não quero dizer o nome dela, mas a operadora para conversar. Que é isso aqui? Você está fazendo o seu planejamento e está me empurrando um monte de gente para cá. Como é que é isso? Vamos conversar aqui. O que é meu, o que é seu, né? Lembra das AIS? O professor Hess lembra das AIS. Por que não retomar? As AIS não deram muito certo, o Oswaldo está falando aqui, é verdade. Mas por que não retomar aquele espírito de integração? Chama aqui, ó. Vem aqui. Quem é você? O que você está fazendo? Entendeu? Identificar essas dinâmicas, abrir essa conversa, chamar os prestadores que são do SUS e são do privado, como é que isso está se dando aí. Que tal começar a colocar isso na agenda? Que tal começar a ter um olhar, como disse o professor Ezio aqui, mais crítico em relação à regulação do próprio setor público? Por exemplo, nós falamos de atenção básica e no Brasil, o censo que foi feito pelo Ministério da Saúde em 2000, e eu conheço bem o do Estado de São Paulo, mostrou que não tem estrutura para o funcionamento da atenção básica. Então nós chamamos de atenção básica aquilo que não tem os meios e os requisitos para ser atenção básica. E continuamos a chamar de atenção básica, sem ter um mínimo de identificação e de planejamento para transformar aquilo realmente num serviço de atenção básica. Não tem adequação de estrutura física. Aqui em São Paulo, estou falando da cidade de São Paulo, não tem. Não segue a regulamentação da vigilância sanitária, que é feita pelo próprio Estado. Os próprios do Estado não seguem a regulamentação. Então, das duas, uma, ou a regulamentação é ociosa, ou, entendeu? Ou aquela regulamentação é ociosa, ou o que acontece? Entendeu? Nós precisamos parar de confundir estatal com público. Só porque estatal automaticamente já é público. Quem disse isso? Não é o que se verifica no empírico. Né? Porque isso, por exemplo, é um estatal que não é público. Porque não está favorecendo o público, não segue regras, não tem estrutura, não tem nada. Como é que pode isso? Então, eu penso, né, que nós temos, isso é uma coisa a construir, mas nós temos que construir esta agenda. E aí, por último, os agentes políticos têm importância nisso aí. O ministro é importante, como ele foi, para falar do complexo industrial. Agora, o ministro sozinho, ele não faz nada. Ele é frito, ele é dizimado. Por muito menos, ele é atacado de todo lado. Não é? Então, não é que não tem saída. Eu acho que nós temos que colocar essa agenda e ir trabalhando nessa agenda. Todos nós temos papel a fazer. Nós na universidade temos, o gestor tem, né? O pessoal que está trabalhando no serviço tem, todo mundo tem um papel a fazer. Agora, nós temos que construir minimamente um consenso, né, sobre o que, né? Eu acho que nós não temos ainda. Né? E é preocupante, porque tem algumas políticas aí, em algumas secretarias de Estado, que levam a transformar as secretarias em produtores de serviço do sistema privado. Percebe? Aonde chega essa lógica? Onde chega essa lógica? Então, precisa tomar cuidado, né? A discussão de gestão é uma discussão central, não é?
E também ela é muito pouco feita aqui, porque se faz a crítica aos modelos de gestão como se o modelo vigente não fosse criticável também. Todos os modelos eles têm crise, tem ponto forte e ponto fraco. Né? Mas o modelo vigente no SUS, né, não por culpa de ser estatal, hein? Não é isso, mas pela forma como funciona o Estado, até o presidente da República está reclamando, né? Do pacto, dessas coisas que não andam. Então tem alguma coisa errada aí. Então não é simplesmente dizer que é golpe desse, daquele outro, ainda que tenha ideologia, tem tudo, mas não pode recusar. Agora, no meio dessa discussão, como já falou o professor Ezio aqui, da gestão, não é? Precisa tomar cuidado com isso. E de repente, nesse embrulho todo, você transforma o Estado numa secretaria que é importantíssima. Secretarias de Estado, de município, são importantes. E a do Estado é muito importante. Você transforma nessa mentalidade de transformar aquilo em caixa, né? Gerador de recursos. Por quê? Porque você não tem financiamento para a saúde, então tudo é válido. A mesma lógica que é implantada para os produtores públicos, né? Porque você vê qual é a modalidade de gestão. Não quero me alongar muito aqui. Você pega um hospital como o Hospital das Clínicas. E como é que é? Ele tem orçamento e ele vende serviço. Vende serviço para o SUS e vende serviço para o sistema supletivo. Então, há 3 formas. Isso aí é muito complexo. As lógicas que engendram aí. Entendeu? E todo mundo vende serviço para o SUS. Mesmo os públicos, na lógica de vender serviço para o SUS. Então, de repente, secretarias passam a achar interessante também vender serviço, não só para o SUS, como para quem pode, para aportar recurso. Porque o recurso é insuficiente. Então, está na hora da gente começar a ter um pouquinho mais de juízo e olhar bem o que é, delinear bem o que é, quem está no campo aqui, quem não está, o que merece, né? Em vez de começar esse tiroteio para todo lado, enquanto o sistema supletivo nada de braçada. Quer dizer, esse público aí nada de braçada. Eu nunca vi no Conselho até hoje nenhuma reunião para discutir o setor privado. Agora, para discutir o SUS, e pau direto, entendeu? Que não quer nem saber, muitas vezes sem informação suficiente, né? Pau. Né? Eu tenho a impressão que nós estamos carecendo de palavras de ordem. Quer dizer, o que foi o grande motor da reforma sanitária, da Constituição do Sistema Único de Saúde, foi existir um conjunto de poucas palavras de ordem que mobilizavam as pessoas e que unificavam as pessoas. Uma delas era a questão da mercantilização da saúde. A outra delas do funcionamento rápido do empresariamento da saúde. Essas 2 palavras de ordem mobilizaram os profissionais de saúde, sanitaristas ou não, para em torno da proposta do Sistema Único de Saúde. Conseguindo a proposta do Sistema Único de Saúde, estagnamos aí e não conseguimos ir além disso, porque descobrimos de repente que a qualidade do cuidado não melhorou tanto quanto se esperava, que o sistema público tem suas mazelas também, que ele precisa também ser regulado. Então, eu acho que está faltando são palavras de ordem. Está faltando um Sérgio Aroca que consiga empolgar os auditórios com 2 ou 3 palavras de ordem muito simples que possam mobilizar as pessoas, as universidades, as escolas de saúde pública, os sindicatos dos profissionais de saúde e avançar dentro do processo da reforma sanitária que não se esgotou. Ele está longe de ter se esgotado. Então, hoje a gente fala com muita tranquilidade no mix público-privado. O mix público-privado se tornou um dado e, no meu sentido, no meu entendimento, o mix público-privado é a origem do agravamento das desigualdades sociais e da saúde. Então,
talvez uma das palavras de ordem pudesse ser combate às desigualdades. Talvez pudesse ser também, a questão da gestão é uma palavra fraca. E o ministro Temorão tem propor a questão das fundações estatais ou das fundações como sendo um bom remédio para a questão da gestão da saúde. E eu creio que ele está correto em insistir nessa tecla. E acho que a questão das fundações, em algum momento as fundações dividiram o movimento sanitário. Alguns acharam que viam nisso o risco da privatização. E eu vejo nisso um caminho, o único possível, o mais evidente possível, para conseguir aumentar a eficiência do serviço público. As fundações seriam uma espécie de libertação do serviço público no sentido de dar mais longevidade, poder fazer concursos com mais rapidez, remunerar os profissionais, adquirir os insumos sem as amarras dos processos licitatórios. Enfim, daria uma série de instrumentos que eu acho mais ágeis. Então, eu creio que a questão da fundação seria uma palavra de ordem forte, se não fosse pelo menos uma palavra de ordem. A questão de aumentar o gasto público, mais gastos públicos, não caímos na esparrega que o problema é só de gestão, não é. O ministro Adílio Jatena, ex-ministro Adílio Jatena, disse que preferiria ser ministro da Economia do que ministro da Saúde, se ele voltasse atrás no tempo. E que o Temporão pode espernear pelo CPMF e tal, mas se ele não tiver mais 50 bilhões de reais, ele não consegue fazer nada em termos da universalização do cuidado da saúde. Então, a questão de aumentar o gasto público em saúde é uma questão, uma palavra de ordem importante. Eu acho que a outra, mas não tem força de palavra de ordem, é a ideia da regulação integral, da regulação em relação à oferta de serviços, em relação aos recursos humanos, em relação à tecnologia, em relação à remuneração dos profissionais de saúde. Seriam pontos de regulação que poderiam ser mobilizadoras. E talvez a gente não ficar muito voltado para o nosso próprio umbigo, o SUS veio para resolver, é modelo para o mundo inteiro. Eu acho que não é. O SUS é um avanço considerável, mas não é modelo para o mundo inteiro. Acho que tem que buscar outros modelos, fazer aí um mix de modelos. Por exemplo, o Chile desenvolveu essa coisa das 50 condições em que concentra a qualidade. São condições clínicas ou cirúrgicas. Hoje é regulado o tempo de espera, é regulado a oferta de serviço, é regulada a tecnologia empregada, é regulada a remuneração do profissional. Quer dizer, a regulação dessas 50 condições que o Chile teve a coragem de, sem mexer na estrutura do sistema, acho que é alguma coisa que a gente deve estudar e até copiar. Não ficar voltado para o nosso próprio umbigo. Eu acho que a gente tem que deixar de olhar o próprio umbigo para ir superarmos e irmos além do Sistema Único de Saúde, melhorar as mazelas que vão se detectando que ainda estão existentes dentro do próprio SUS. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso e transformar isso em palavras de ordem, transformar isso num discurso acessível e que possa ganhar as massas, que massas? Os profissionais de saúde, os sindicalistas, os trabalhadores, as confederações religiosas, todo mundo que se mobilizou na época do Sistema Único de Saúde. Eu me lembro que, e isso não é sectarismo, eu lembro que aqui eu tive um sábado, eu tive que vir a São Paulo, eu estava na presidência do INEP,
tive que vir a São Paulo, porque os baús, os boletins de atendimento de urgência, eu dizia que os baús já parecia a coisa do Silvio Santos, né? do baú como foi coisa da felicidade, baú da felicidade. Então eram as emergências que se chamavam, não sei se chamam ainda, baús, e os baús fizeram uma paralisação, eles eram 100% privados. Fizeram uma paralisação porque o INAMS tinha decidido inicialmente de controle e avaliação que implicaria em colocar em cada baú um computador para registrar o atendimento, para fiscalizar e para controlar melhor o atendimento. Os hospitais privados nessa época fizeram um lockout, uma paralisação aqui em São Paulo, simplesmente ficaram contra o computador no baú. O computador no baú significaria maior controle, portanto, e na nossa, do INAMS, percepção, não era não só o melhor controle, mas também mais agilidade no pagamento, porque as faturas para pagamento desses baús seriam processados com mais rapidez ao serem automatizados, ao serem processados por computadores. E eles fizeram um movimento contra, ocuparam a superintendência do INAMS. O Erval, que na época era o secretário de Medicina Social, era muito furioso, ele brigava muito com esses prestadores privados, que hoje a gente chama de operadoras, e aí, cada vez que ele tentava fazer qualquer solução, o Erval tinha radicalizado um pouquinho mais, aí eu resolvi apelar, em última instância, para o doutor Antônio Emílio de Moraes. Vim a São Paulo, depois do doutor Antônio Emílio, como provedor da beneficência portuguesa, e ele veio no sábado à tarde, a superintendência do INAMS, conversar e, antes, enquanto estavam todos os empresários no auditório do INAMS, eu chamei ele no cantinho e conversei, doutor Antônio, eles estão paralisando porque não querem implantar o computador no baú. Isso é um absurdo, o senhor não acha que isso não é. Aí, com a letrinha dele pequenininha, ele mostrou assim, vocês, que é o ministro Aldir Pires, o Rafael de Almeida Magalhães, que ia ser o sucessor, e eu tínhamos aumentado a remuneração para o serviço privado o máximo que era possível, e queriam se fazer algumas modificações em termos dessa coisa de incorporar o computador nos baús. Aí ele disse, olha, com a letrinha dele foi para a reunião com os empresários médicos e disse, olha, eu sou empresário que nem vocês, acho que o doutor Ézio e o ministro Valdir, o ministro Rafael, fizeram o que era possível fazer até agora, e essa paralisação por causa do computador não faz o menor sentido. Eu sugiro que vocês vão para casa e retomem o atendimento. Lógico que quando um maior empresário nacional faz esse discurso, o estatizante, entre aspas, Ézio Cordeiro, era uma ninharia perante o discurso do Antônio Emílio de Moraes. E aí os profissionais retomaram o atendimento e naquele sábado mesmo voltaram a atender. Então esse tipo de coisa, esse tipo de mobilização é que é preciso se retomar dentro da versão ou da visão de um aprofundamento da reforma sanitária, sem radicalismos excessivos, mas também sem perder a ternura, né? Como diria o Chiche. Bom, chegou a hora de finalizar a nossa mesa. É um privilégio para nós todos ter essas duas figuras aqui compartilhando conosco, o professor Ézio e o professor Paulo. Eu agradeço muito em nome dos organizadores pela contribuição, e na lógica um pouco ampliar um pouco o espírito, gostaria de lembrar que ontem foi aprovado na comissão do Senado dos Estados Unidos
a proposta do Barack Obama, que obviamente vai nesse diálogo, nessa discussão, agregar, tá certo, vamos chamar algo internacional. Muito obrigado a todos, né?